A máquina está falando aqui que o dono da casa deles ali, né, vendeu a casa. Tá agora lá. Mas o Luiz tinha falado uma coisa mais ou menos assim mesmo, lá dentro de casa. Ele falou assim que o cara lá estava interessado em vender a casa e até ofereceu para ele. Não é por isso que você vai embora, não, né? Não, segundo ela, é. Não, todo caso foi para alugar. É. Vocês moraram para alugar, não vai dar nada. É. Já está ligado já, né? Desculpa. Senhores e senhoras, boa noite. Paz do Senhor. Boa noite, Aelson. Paz do Senhor. Glória a Deus, vai. Boa noite, a paz do Senhor a todos e a Amém. Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Amém. Pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, professor. Em paz? Paz para Paz, todos. professor. Tudo bem, graças a Pai, Deus. professor. Todo mundo bem? Todo mundo voltou das férias já trazendo a redação. Então, está tudo certo. Nós temos aqui já boa parte dos alunos, né? Vamos aqui, nós temos o Aelso, a Gislene, o Marcos Aurélio, o Kaique, a Graciele. Os demais devem estar chegando, né? Eu vi a lista, o número de alunos é maior nessa disciplina, se eu não estiver enganado. Pessoal, hoje a gente vai ser bem objetivo, e aí até a segunda aula vocês depois passarão lá, eu acho que já deve estar ok, passarão lá no ambiente virtual da faculdade, e aí lá vocês baixarão entre essa e outra aula, vocês passarão lá e baixarão o plano de ensino, né, para você acompanhar cada uma das 16 aulas que nós teremos, certo? Como eu quero ser bem objetivo, o material que nós vamos usar é esse livro aqui. A nossa disciplina é Novo Testamento 3. Novo Testamento 3 é o estudo do livro de Apocalipse. Está aí um comentário exegético de Apocalipse do Grant Osborne. Grant Osborne, teólogo arminiano. Talvez o maior teólogo arminiano do século 20 e 21. Ele faleceu, deve ter uns 2 anos, e ele é respeitadíssimo, tanto entre arminianos quanto calvinistas. Então, esse comentário dele aqui é um comentário bem denso, talvez o melhor comentário do livro de Apocalipse que nós temos no mercado, viu? Então, se quiser tomar nota, está aí, ó, Apocalipse. Porém, Esse é aquele que o senhor mandou no PDF? isso.
Já mandei o PDF. Ah, mandei o PDF, né? Mandou o PDF. O senhor sabe me dizer quanto que ele custa físico, aproximadamente? Ah, como ele é um livro de 1000 páginas, né? Ele é um livro de 1000 páginas, ele deve custar aí uns R$ 200, inclusive, aos interessados e interessadas, lá na Antioquia, o Mendes disse que dará um bom desconto, ele sairá pelos 139, 140 lá para vocês, certo? Claro, se você precisar comprar o livro impresso, porque as 1021 páginas dele já estão aí gratuitamente para vocês aí no PDF. Agora, o livro impresso, isso faz parte de uma série de comentários, né? Por exemplo, o comentário dessa série aqui, o de Coríntios, é do Gordon Fee, né? Do Gordon Fee. Eu tenho ele, eu não sei onde é que está. Está aqui, ó. Eu tenho ele na versão espanhol, esse aqui, ó, do Gordon Fee, lá. Isso aqui é a versão em espanhol, mas ele tem ele nessa versão aqui, ó. Enfim, aí, pessoal, vocês têm o material já aí em PDF e você pode... Hoje a gente vai trabalhar, por exemplo, da página 1 à página 10. Vou trabalhar a data e a autoria do livro de Apocalipse. Então, a nossa ideia, em primeiro lugar, é aprender a ler o livro de Apocalipse. Depois que a gente aprender a ler este livro, nós aprenderemos a interpretá-lo, certo? Então, primeiro, vamos aprender a ler. E aí, nosso primeiro desafio é conhecer o seu autor e nos aproximar aí da provável data em que ele foi escrito. Eu já adiantei, como quero adiantar nas demais aulas, e as aulas serão sempre com base nesse livro. Então, de ponta a ponta, nós vamos trabalhar, querendo o Senhor, durante o semestre com este livro aqui. Okay? Alguém perguntar, olha, tem outros livros de Apocalipse? Tem bons livros, né? Mas depois desse daqui, a metade você pode tocar fogo. A outra metade você pode, talvez, compense ali, tá bom? Sério mesmo, Salomão. Com esse livro aqui, do Graham Osborne, metade do livro de Apocalipse que você tem na sua casa pode tocar fogo, viu? E a outra metade, quem sabe, compense ali. Tipo assim, a outra metade, eu vou... cadê? Eu tenho um livro aqui que eu quero mostrar para vocês. Agora há pouco, eu juro que eu estava com ele nas minhas mãos. Esse daqui, ó. Esse daqui compensa, viu? Esse daqui. Faz parte daquela outra metade que compensa. Ó. As interpretações do Apocalipse. As interpretações do Apocalipse. Eu não sei se vocês estão olhando para o livro ou para o Salomão, não sei como é que está a atenção de vocês aí, viu? Olha, Salomão, a mulherada ficou olhando para você. Eu estava aí, procurando aqui. Eu estava procurando aqui um que eu tinha. Sumiu também. Não, eu ia tocar fogo nele mesmo. Do Severino Pedro da Silva, Apocalipse, versículo por versículo. Muito raso, muito raso, muito raso. Agora, se você quiser jogar na fogueira santa da Universal, aí você põe aquele do Edir Macedo, aquele do Aloysio, pode tocar fogo. Pessoal, é isso, pode jogar isso aí no fogo, é isso aí, ó. Pode tocar fogo nesse trem aí. Olha, os slides servem para vocês acompanhar a aula, eu não vou apresentá-los aqui, porque a nossa aula de hoje é introdutória, e aí, ao longo da aula, você vai fazendo perguntas, se comunicando com a gente. Depois da aula, nesse intervalo entre uma aula e outra, estou falando de hoje para a próxima quinta-feira, você dá uma passada nos slides, viu? Dá uma passada nos slides. E, com isso, já se preparando para os slides da segunda aula. No nosso livro aqui, na introdução, só para você ter uma ideia, a introdução desse livro que nós estamos adotando... Professor?
O Renan tá pedindo para aceitar ele na sala. Renan, né? Vamos lá, Renan. É Kaique, não consta o nome dele aqui, não. Aqui, vamos lá, Elcio, Gessilene, Kaique, Leandro. Não tá, não, Ó, né? Leandro poderia constar, ó. Marco Aurélio, Graciele e Solomão. Não aparece o Renan aqui, não. Ok, vou pedir. Será o que foi que houve, hein? Na minha lista aqui, não está aparecendo o Renan. Ok. Vamos ver se o Kaique consegue ajudá-lo aí. Então, todos estão bem, graças a Deus, né? Certamente vocês tiveram boas férias, ou trabalhando, ou descansando, certamente tiveram um mês de julho abençoado. E a gente agradece a Deus por estar aqui em mais um semestre, junto com vocês, para compartilharmos, né, do conhecimento de Deus para as nossas vidas. E, em termos de conhecimentos, nós temos uma dificílima tarefa, que é estudar o livro do Apocalipse, né? Um livro que causa muitas sensações ou sensações diferentes. Uns têm fixação mórbida pelo livro, outros têm antipatia pelo livro, né? Medo do livro. Eu não sei qual é o sentimento, mas o livro de Apocalipse é um livro de difícil interpretação. Não é, às vezes, a gente se depara dos problemas, né, das críticas ao livro, das incertezas em relação a que metodologia devemos utilizar em relação ao livro. Então, o livro do Apocalipse, segundo o autor aqui, ele apresenta 4 principais problemas. Há 4 principais problemas no estudar o livro do Apocalipse. O primeiro problema é o simbolismo. O livro é carregado de símbolos. Depois, a estrutura do livro, porque você tem um livro com 3 estruturas diferentes. E depois nós temos o debate entre as interpretações, né? A interpretação preterista, que diz que tudo que há no livro de Apocalipse aconteceu no século I. Há a interpretação idealista, que diz que tudo que há no livro está acontecendo hoje. Apocalipse, now, né? Now, Apocalipse, hoje. Terceiro, aí tem também a interpretação futurista, que tudo que há no livro acontecerá daqui para frente. E ainda tem a interpretação historicista, que o Apocalipse, com todo o seu enredo, está acontecendo dentro de cada período histórico. Olha, vocês já veem aí que há 4 interpretações. É claro que nós teremos uma aula específica, exclusiva, a respeito das 4 escolas de interpretações. Mas você já começa sabendo, nessa primeira aula, que as escolas mais conhecidas é a escola histórica, a preterista, a idealista e a escola futurista. Ok? A escola historicista entende que o conteúdo do livro vai desenrolando a cada período histórico. A escola preterista, que o conteúdo se desenrolou todo lá no século I. A escola idealista, o conteúdo está se desenrolando hoje. E a escola futurista, o conteúdo ainda se desenrolará. Alguma observação, pessoal, até aqui? Por gentileza, fique à vontade. Acredito que nós acreditamos na historicista. Seria isso mesmo? Na Assembleia de Deus é a futurista. A Assembleia de Deus, majoritariamente, pontua na escola futurista. Por isso que a nossa perspectiva apocalíptica ela é muito questionada, porque é como se a gente trabalhasse com um tabuleiro de xadrez escatológico, com um quebra-cabeça, em que o estudo do escato e o estudo do apocalipse tem a ver só com o futuro. Então, há muitas críticas, mas há muita coerência também na escola futurista, né? Entendi. Este livro aqui,
segue a perspectiva preterista e futurista. E essa é a minha perspectiva pessoal. Preterista e futurista ao mesmo tempo. O Apocalipse aconteceu lá e está acontecendo daqui para frente também. Essa é a perspectiva do livro, né? Preterista, futurista. Por exemplo, vamos começar aqui dando uma dica hermenêutica. Como interpretar o livro do Apocalipse? Alguém tem uma Bíblia aí entre os alunos, ou texto aí no celular, e leia Apocalipse 1:19. Quem tiver, pode ler. Eu sei esse texto de cor, mas eu gostaria de ler. Alguém tem uma 1:19? Bíblia aí? 1:19? Isso, pode ler. Quem encontrou, leia aí, por gentileza. Escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Isso. João disse para Jesus, Jesus disse para João, isso aí. Escreve, escreve, escreve. Elcio, o que você vê nesse texto aí, Elcio? Quando você lê. É justamente nessa linha, nessa entendimento que o senhor falou aí, né? Das coisas que foram, das coisas que são e das coisas que hão de vir. Muito bem. Que hão de acontecer. Certinho, Elcio, muito bem. Leandro, o que você consegue ver nesse texto aí, Apocalipse 1:19? Professor, eu consigo enxergar aqui, Jesus mandou João escrever as coisas que presentes que vão acontecer, né? Uhum. Tanto do presente como as coisas do futuro, né? Como o senhor acabou de falar sobre que a Assembleia de Deus vê que ela é futurística. Então, acho que aí por isso que fala que acontecerão depois destas coisas, né? Então, por isso que mandou deixar registrado, porque é algo que vai acontecer um pouco mais à frente. Muito bem. Leandro, a Elcio, vamos lá. Graciela, o que consegue perceber nesse texto? Eu ia falar para o senhor, repete a referência aí para mim, no versículo. João, Apocalipse 1:19. 1:19? Exato. Quando você lê aí, deixa eu perguntar para o Kaique, o que você percebe nesse texto? Esse texto, pessoal, antes de tudo, esse texto é a chave hermenêutica do livro. É impossível compreender o livro se não tiver a chave que abre o livro, a chave hermenêutica, a chave da interpretação. É esse texto aí, viu? Enquanto a Gracilene olha o texto, a Graciele, Kaique, por gentileza. Bem, ele fala que tem visto algumas coisas, então isso parece ser algo que está acontecendo recentemente, que pode estar relacionado talvez às visões que ele teve, alguma coisa assim. As que são, pode ser, eu acho que são, é uma coisa que não muda, né? Então, deixa eu ver a respeito talvez das coisas que estavam acontecendo naquela época, também alguma coisa assim, e a respeito do futuro, do que há de acontecer. É isso que eu consigo Muito dizer. bem. Graciela, por gentileza. Professor, aqui no versículo 19, fala assim, portanto, escreve as coisas que você vai ver, tantas que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Não é só futurista isso aqui, não, é momentaneamente também, não é? Meu entendimento? Isso. Como é que você entende? Graciela, por gentileza, pode repetir, por favor. Tá, só me... A sensação que eu tenho nessa palavra aqui, igual, não sei se eu estou correta, estou com medo de falar e está errado.
aqui. Ai, não sei não, professor, estou com medo de falar que está errado. Vamos lá. Salomão, como é que você vê aí esse texto, Apocalipse 1:19? Bom, aqui fala que, pois as coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessas hão de suceder. Então, entende-se que eram as coisas atuais, as que são, e que ele viu coisas atuais, e ele que viu coisas que iam acontecer depois. Então, eu entendo dessa forma. Não é passado, porque eram atuais para João naquela época, para nós passado, e as que hão de acontecer, futuro para João, e muito provavelmente algumas futuro para nós. Muito Nem bem. todas futuro para nós. Faltou um detalhe só, pessoal. A percepção do Salomão são três detalhes hermenêuticos. O Salomão já adiantou 2. Aí os demais vão acertar. Quem mais gostaria de contribuir? Marco Aurélio. Marco Aurélio, por gentileza. Olhando para esse versículo aqui, eu vejo um calcanhar de Aquiles na interpretação desse versículo, viu, professor? Não, mas o texto não está apresentando o calcanhar de Aquiles, não. O texto está tirando o calcanhar de Aquiles e interpretando de maneira correta. Exatamente, mas exegetas. Para nós que ainda não fazemos a exegese, é um calcanhar de Aquiles, porque analisa as primeiras frases desse versículo. Escreve, pois, as coisas que tem, né? Escreve, pois, as coisas que tem visto. Aí esse visto é o quê? Que João viu antes da revelação no mundo físico que ele viveu, ou se é a visão que Deus havia dado a João, e a partir daquele momento Deus leva ele para uma segunda etapa e diz: João, escreve, pois, as coisas que viste, ou seja, que eu te mostrei, ou que você viu lá seguindo Cristo, os discípulos. Aí vem a outra parte, que tem visto, né? E as que são. Essas que são quais? Aí nós precisamos de derrubar esse calcanhar de Aquiles a partir do momento que nós interpretar as que são. Quais que são? A que ele vivenciou também ou as que Deus estava mostrando para ele? E depois, a terceira parte, e as que depois. As que depois não deixa dúvida, seria o futuro. E João não havia ainda visto o futuro. E nesse caso, é fato de que seria uma revelação futurista. Mas as 2 passagens atrás me deixa dúvida se o que vistes, né, as primeiras coisas que vistes, né, viste como? Ele viste em vida, na carne, ou ele estava vendo na visão? Olha, onde eu não consigo responder. É importante a observação do Marco Aurélio, que faz a gente pensar que estamos no caminho certo. A primeira coisa, a gente tem que aprender a ler o livro, né? Exatamente. Primeira coisa. Então, você está aqui, ó, Apocalipse capítulo 1. Ou seja, João escreveu o Evangelho segundo João e escreveu as 3 cartas que levam o seu nome. Esse texto aqui está se referindo a esses 4 outros livros, sim ou não? Sim ou não? Meu ponto de vista, não. Não, porque o texto está se referindo ao livro que ele está recebendo, à revelação que está recebendo. Então, nós temos que aprender primeiro a ler. Então, vamos ler o livro. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ou seja, qual é a revelação de Jesus Cristo? É essa revelação apocalíptica aqui. Ele enviou o seu anjo, versículo 2, para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, o receptor da revelação é o próprio João, que dá testemunho de tudo que viu, ou seja, que comprova a veracidade do que viu. Isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Então, toda a revelação do Apocalipse é verdadeira porque é o testemunho do próprio Cristo. E o versículo 3, as implicações dessa revelação. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. Feliz é aquele que lê. Ou seja, muito mais bem-aventurado é aquele que lê. Olha aí. Ou seja, então nós precisamos aprender a ler o livro. Então, feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. Qual é a profecia? É a profecia apocalíptica. É todo o livro. Todo o livro.
Aí ele continua, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Ouvem e guardam. Aí vem a questão da interpretação. Porque o tempo está próximo. Vamos lá. O Apocalipse, lá no versículo 19, diz assim, escreve, pois, as coisas que você viu. Ó, então, vamos lá. E aí, o versículo 4, João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote para servir ao seu Deus e Pai. A ele seja a glória e poder para sempre. Então, o sujeito da revelação aqui é o próprio Jesus. Então, o versículo 19 diz, escreve, pois, as coisas que você viu. Ou seja, o que João viu? Em primeiro lugar aqui, me ajudem, o que João viu? Jesus. Jesus. Perfeito. Essa resposta é maravilhosa. Toda manifestação da vida de Jesus. Isso. O que João viu? Jesus. Ou seja, ele vê Jesus e ele vai dizer como é que Jesus está. Então, aqui não é mais aquela perspectiva do Cristo sofredor, do Cristo que vai à cruz. E aí, a partir do versículo 7, João vai dizer, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Todo olho verá. É claro que aqui, nós estudamos no semestre passado, cai já toda a perspectiva pré-tribulacionista, pré-tribulacionista, dispensacionalista do arrebatamento secreto. E todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Aí, o Cristo agora fala na primeira pessoa. O Cristo, eu, João, irmão e vosso companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus. Ou seja, o Cristo fala aqui antes, na primeira voz, primeira pessoa, versículo 8. Eu me equivoquei, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, está aqui. O Cristo dizendo que ele é o princípio e o fim. Não é isso? Ele é, o que era e o que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. E aí, João vai dizer que ele, João, estava na ilha chamada Patmos. Essa ilha, na época de João, ela foi chamada de Patmos. Tempos depois, mudaram o nome dela para Patino e depois mudaram o nome dela para Palmosa. Mas nem Patino e nem Palmosa se perpetuaram. Tanto é que até hoje se chama Ilha de Patmos, né? Ilha de Patmos. É uma ilha que fica ali no mar Egeu. Então, aí João começa aqui, a partir do versículo 9, falar a respeito de Jesus. Então, quando a gente vai para o versículo 19, que é o versículo-chave, escreve, pois, as coisas que você viu. Quem que ele viu, Elcio? Jesus. Jesus. Ele viu a Jesus. E aí o versículo 19 diz o seguinte, escreve as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. A versão de vocês diz diferente. Eu estou usando aqui a nova versão internacional, mas eu vou pegar outra versão aqui agora. Eu tenho uma Bíblia aqui em casa do Wesley, que eu uso muito, e além de um Wesley, eu uso essa aqui, a Bíblia de Lutero também. Gosto só dessa Bíbliazinha aqui de Lutero. Na Bíblia de Lutero, a versão dela é a Ara. E Lutero odiava o livro de Apocalipse, né? Tão quanto o livro de Tiago. Para Lutero, o livro de Apocalipse não era um livro inspirado, vocês sabem disso, né? Infelizmente, o reformador não conseguiu se maravilhar com tanta maravilha do livro de Apocalipse. Escorregou nessa. Isso. Na área diz assim, escreve, pois, as coisas que viste. Ou seja, a visão de Jesus se refere tanto ao presente quanto ao passado. Tanto ao presente quanto ao passado. E aí, pessoal, vejam bem,
Então, a primeira coisa que o João está vendo é o Senhor Jesus. E agora o Senhor Jesus diz o seguinte: escreve. Escreve. Aí vai escrever as 7 igrejas. Então, o que que são? O que que está no tempo presente? O que que é o objeto dessa revelação? Qual é o destinatário dessa revelação? São as 7 igrejas, não são? São as 7 igrejas. Então, as 7 igrejas se enquadram aqui no versículo 19, quando ele diz o seguinte: e as coisas que são 7 igrejas que estão em contextos diferentes, espiritualidades diferentes, umas em pé, outras caídas, umas humildes, outras arrogantes, contexto diferente dessas 7 igrejas. Ok? Então, quando se refere às coisas que viste, está falando do Senhor Jesus. Quando se refere às coisas que são, está se referindo às igrejas do presente de João. Quais igrejas do presente de João? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, etc, etc. E aí, essa visão aqui, essa parte aqui, escreve primeiro as coisas que vistes, ou seja, capítulo 1. As coisas que viste, capítulo 1. O que prevalece no capítulo 1 é o Cristo glorificado. É aquele que vive pelos séculos dos séculos, é aquele que tem as chaves da morte e do inferno, é aquele que tem as 7 estrelas, que tem na mão direita, as 7 estrelas na mão direita e os 7 candeeiros. É este aí, certo? Então, aí nós temos o Cristo glorificado, triunfante, no capítulo 1. As coisas que vistes. Agora, as coisas que são. As coisas que são refere-se às 7 igrejas. Então, as coisas que são refere às 7 igrejas. E aí você tem os capítulos 2 e os capítulos 3. Capítulo 2 e os capítulos 3. Então, agora, em seguida, o versículo 19, que é a chave hermenêutica, ela vai dizer o seguinte, o texto vai informar o seguinte: e as coisas que hão de acontecer depois destas, ou seja, depois das coisas do capítulo 1, que são as coisas que viste, as coisas dos capítulos 2 e 3, as coisas que são, e as coisas dos capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Ou seja, as coisas que depois dessas, em breve, hão de acontecer, é o estudo apocalíptico dos capítulos 4 ao capítulo 22. Então, em outras palavras, vejam bem, se a gente for pontuar isso aí, nós temos passado, presente e futuro. As coisas que vistes, passado. As coisas que são, presente. As coisas que depois dessa irão acontecer, futuro. Então, é correto dizer, segundo os grandes especialistas no livro, que o livro de Apocalipse ele deve ter uma interpretação no tempo passado, ou seja, a visão preterista, no tempo presente, a visão idealista, e no tempo futuro, a visão futurista. Esse é um esquema, né, para a gente ter uma melhor noção a respeito do livro, né? Então, é difícil trabalhar com uma só escola. Então, é bom fazer uma convergência, pelo menos, entre 2 ou até 3 escolas, porque o livro está falando do passado, do presente e do futuro. É interessante o livro, né? Alguma observação, pessoal? Professor, eu vejo aí, olha para você ver que esse versículo ele era o calcanhar de Aquiles, não para a escatologia, para mim. E agora ficou muito bem claro, porque se o capítulo 1, João identifica Cristo, é o que ele vê, correto? É o que ele viu, estava vendo. No capítulo 1, capítulo 2 e 3,
era o que representa a igreja, a partir daí o capítulo 4 seguinte, isso desmonta a ideia escatológica de alguns ou vários pós-tribulacionistas ou pós-milenistas que acredita que aqueles 4 cavaleiros já aconteceu no século de Cristo, correto? É isso. Quando a gente trabalha Apocalipse, a gente não trabalha, por exemplo, as perspectivas amilenista, a perspectiva pré-milenista e pós-tribulacionista. Por quê? Essas 3 perspectivas, elas não são objetos de estudos, vamos dizer aqui, do livro. Mas elas estão no livro porque elas interpretam o livro, concordo com o Marco Aurélio. Mas, no geral, essas escolas já são mais escatológicas do que apocalípticas. No geral, as escolas que interpretam o livro são as escolas preteristas, idealista, futurista e historicista. São essas escolas aí. Então, pessoal, olha só o que diz o versículo 19. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que depois dessa hão de acontecer. Então, João nos coloca aí no centro de 3 tempos: tempos passado, tempo presente e tempo futuro. Então, lá na frente, nesse livro, nós vamos ler o seguinte, que o livro do Apocalipse ele tem 3 gêneros literários. Vocês estudarem hermenêutica, e lá você estuda o que é um gênero literário. Por exemplo, se eu dizer para vocês que o livro de Apocalipse tem o gênero epistolar, vocês concordariam? O gênero epistolar faz parte do livro de Apocalipse. O que vocês diriam? Sim. Sim, e com uma carta. Isso. Várias cartas. São 7 cartas, né? Desculpa, Salomão. Uma carta para 7 igrejas, né? Uma carta para 7 igrejas, né? E também tem um gênero escatológico, não tem? O Marco Aurélio falou que a visão amilenista vai interpretar o Apocalipse 20, capítulo 20, da seguinte forma. Por quê? Porque tem uma escola escatológica que interpreta o livro de Apocalipse dentro da sua perspectiva. Então, o livro de Apocalipse, ele também é um livro, além de ser do gênero epistolar, ou seja, ele é uma epístola, ele tem uma grande carta que está sendo enviada para 7 igrejas. Ele também é profético, porque os capítulos 4 ao 22, do 4 ao 22, é todo um conteúdo profético. Mas o livro de Apocalipse, além de ser epistolar, de ser profético, ele é também, ele tem um conteúdo apocalíptico. Ó. Tanto é que o nome dele é Apocalíptico. Eu já até adiantei isso para vocês uma vez. O que é um gênero apocalíptico? Me ajuda aí, por gentileza. Olha, professor, o gênero apocalipse, na minha visão, é porque o Apocalipse são revelações do que ainda hão de acontecer, né? Então, ele seria um gênero profético apocalíptico, na minha visão, né? Não, isso aí é escatológico. O apocalíptico não tem nada a ver com o que vai acontecer, não. Esse é por isso que eu disse para vocês tocarem fogo na metade dos livros de Apocalipse que vocês têm, principalmente os da CPAD. Aquela escatologia, tipo Napoleão Falcão, e por aí vai, toque fogo, que lá é porcaria. Porque não faz justiça, não interpreta o livro com honestidade. Não interpreta o livro com honestidade. Para interpretar o livro com honestidade, tem